Lição número 11. Falsa sensação de posse. Apego. Acompanhei bem de perto o desenvolvimento de Francisco, não como sua espectadora, mas como sua aliada, me propondo também, na identidade de Clara, a reclusão espontânea e consequente rejeição aos prazeres da terra. Lutávamos ambos contra as ilusões do ego, que muito sofrimento atraem aos seres humanos. E uma delas é, sem dúvida, o apego, a falsa sensação de posse, de propriedade. Desde cedo, Francisco, assim como eu, era de família abastada, onde nada faltava, incluindo todo tipo de supérfluo. Éramos proprietários de tudo que fosse possível comprar-se com dinheiro. A fortuna e o luxo, na condição de filhos que éramos, nos encaminhavam para a situação de parasitas, usufruindo de tudo que nossos pais, com trabalho e astúcia, conseguiam amealhar. Em nosso próprio lar haviam escravos que, embora bem tratados, nada possuíam de seu. Em muitas casas, ao serem despedidos, tinham que devolver a própria roupa, voltando para seus lares ou para a rua seminus. Sensíveis como éramos, percebíamos a tristeza no semblante daqueles que, por ofício, de nós cuidavam. Eram pessoas humildes que, em seus relatos espontâneos, deixavam-nos perceber a extrema pobreza dos lares de origem. Aquilo que nos doía e a comparação com nossos pais nos levava a uma rejeição dos mesmos, no que se refere ao imenso desnível de propriedade. Tínhamos tudo e essas criaturas de Deus, nada. A própria alimentação diferenciada e bem precária. Uma postura nossa, muitas vezes corrigida por nossos pais, era a de dividirmos nossas guloseimas com os filhos dos criados. Longos anos nessa situação, intimamente aquilo nos afetava e acabávamos por renunciar a tudo, uma vez que sabíamos ser injusta a divisão dos bens da terra e pouco ou nada podíamos fazer para amenizar ou remediar esse desequilíbrio. Não éramos e não queríamos ser cúmplices e continuadores dessa injustiça. O prazer do nada ter decorria exatamente da sensação de liberdade, das injustiças praticadas no acúmulo de bens materiais, em contraposição às expressões de carinho e amor. Também não queríamos ser escravos da lascívia, da sensualidade viciante, causa de tantos órfãos de pais vivos. Não nos comprometíamos com o erro, que mesmo ainda em tenra idade, nossa sensibilidade identificava. Nossa razão só apontava uma saída, 2 pontos. Dispormos de tudo que viéssemos ter em nossas mãos. E mais, naquilo que recebíamos de amor, esse sim, de nossa legítima propriedade, podia ser multiplicado e distribuído a mãos cheias. Quanto mais dávamos amor, mais tínhamos para dar. Muito cedo percebemos essa possibilidade de doação de energias benfazejas, que tanto curavam quanto alegravam corações aflitos, mais do que qualquer outro alimento. Experimentem a sensação do desapego. Doem o máximo. Fiquem com o mínimo. Essa atitude, percebida pelo céu, observada por Deus, na sua justiça faz com que o mínimo e o necessário nunca falte, promovendo milagres de materializações, de pão, de cura, do agasalho e, acima de tudo, a expressão em nosso peito da fonte de amor. A posse, a propriedade são grandes ilusões do ser humano. Nada temos de real.
apenas o que está dentro e que nos acompanhará eternamente. Os incomensuráveis valores da alma. O coração que vai se transformando num imenso diamante. Lição número 12. O propósito de tudo. O rio tem um curso. Os planetas têm um curso. O homem também. Para tudo há um destino, uma utilidade. Nada é inútil. O homem precisa descobrir individualmente a sua utilidade. Vós sois o sal da terra, disse Jesus. Sal é tempero e conservante. Então se pergunte, eu dou sabor à vida? Quem deve usufruir do sabor que eu dou? Quem se beneficia com minha presença? Como o sal conserva, porque não permite que bactérias se desenvolvam na carne ou no alimento, quem eu protejo? Qual o significado da minha vida? Sou útil ao meio? Torno saborosas as minhas palavras, a minha presença? Lá no íntimo, cada um sabe da sua missão, sua consciência lhe diz. O que eu não quero enxergar que me dará trabalho? Será que eu não fico dando desculpas e postergando tudo? Porque ser inútil é perder a oportunidade da vida, da encarnação. O que eu faço pelos meus próximos? Sirvo-os de alguma forma? Saio da inércia e procuro ação? Que atitudes me cabem? Até quando vou dar desculpas de que não estou preparado? Quando irei me preparar? Todo trabalho exige um aprendizado prévio, mas é na prática que se cresce, se aprimora. Nunca é na teoria, na observação. Ansiedade é negar-se à oportunidade de fazer algo para si e, principalmente, para os outros. Eu dou frutos. Qual o sabor? Doce ou amargo? Que vidas eu preencho? Preencho a minha? Sou um falso modesto me escondendo atrás de uma falsa incapacidade? Sim, porque todos podem no seu limite, e os limites sempre podem ser expandidos. Esse é o mecanismo da evolução. Parar enferruja, e ferrugem aparece em forma de doenças. Eu vivo doente? Aí uma boa pergunta. Sou ansioso? Tenho tempo para isso? Lição número 13. Máscaras e personas. Quem sou? Nossa verdadeira personalidade é muito mais complexa do que se imagina. Ainda na matéria, o espírito se utiliza de várias personas mais recentes e, muitas vezes, viciadas no erro. Sua essência, composta do conjunto de máscaras do espírito, é muito mais completa. Temos em síntese todas as personas possíveis, do índio ao arcanjo. Devido às paixões, ao orgulho, etc., temos algumas mais desenvolvidas e atuantes. É necessário a todo ser humano conhecer-se através de suas manifestações. O que eu penso e faço? Quais as minhas atitudes e sua influência no meio? O que está atrasando minha evolução? O que sou de verdade, diferente do que penso que sou? E nesse quesito, a opinião do próximo é de extrema valia, pois eles veem o que não vemos ou insistimos em não ver por comodismo. Por que não fazemos o certo? Porque dá trabalho. Não está aí explícita ou implícita a persona preguiça, acomodação?
Até quando a energia para a luta, a conquista, será usada apenas para os bens materiais? E a persona altruísta, tão importante para nosso crescimento, quanto será divinamente revelada na prática e treinada? Nesse ponto, o desenvolvimento do sentimento de, eu e o próximo somos um, deve acontecer. Esse século é exatamente apropriado para a maioria da humanidade aqui presente revelar a tão comentada fraternidade. Para quem gosta de distribuir, não faltarão produtos e bens. A lei do é dando que se recebe nunca foi tão visível e imediata como está sendo agora. O olhar para o próximo como se olha para um querido irmão de sangue é fundamental nesse momento. A prática da caridade é a manifestação concreta do amor. Não se permitam falhar nesse teste, que é o último desse ciclo de 26 mil anos. É ele que separa o joio do trigo. Maior clareza, impossível. Lição número 14. Venha a nós o vosso reino. No momento da oração, de nada adianta pronunciarmos palavras que, para nós, pouco ou nenhum sentido faz. Se é o nosso pensamento que toma forma e se concretiza, ao pronunciarmos palavras vazias de significado para nós, nenhum resultado prático haverá. Atenção e concentração é tudo. O sentimento vital. Reino é o local do rei e, no caso da oração, Pai Nosso é Deus. Como será o reino do Pai? Só pode ser de ternura e paz. Mentalizar essa paz é atraí-la para a terra, futuro reino do amor. Este, o amor, ainda assonda. Não está definitivamente instalado, pois o seu lugar é no templo do nosso coração. E o Pai respeita a nossa decisão, aguarda abrirmos a porta para nos preencher com seu sentimento divino. É preciso abrir espaço, desejando esse reino e sintonizando-o através do pensar e agir no bem. Só esvaziando o coração do egoísmo, despejando-o em definitivo, expulsando-o sem retrocessos e agasalhando e acolhendo o altruísmo. Substituir o eu por nós em tudo que fizermos, a começar pelo orar, seguido do agir. Lição número 15. Quando orardes. Difícil é o exercício de concentração. A conexão com o alto exige treino e sacrifício. Francisco se utilizava de alguns métodos e um deles era a dor. A dor ajuda muito, pois força o recolhimento, mas não é necessária. O desejo sincero, a fé, é o recurso mais importante. O treino necessário. Nós sugerimos sentar-se confortavelmente, a respiração profunda e o exercício da imaginação. Imaginar é focar, concentrar o pensamento num ponto. Uma possibilidade é criar uma pequena casinha dentro do próprio coração. Imagine uma caixinha em forma de casa dentro dele. Coloque-se ali, sentindo o bater compassado do próprio coração. Sinta-se pequeno, diminuto até, imaginando-se um morador desse local. Imediatamente a concentração acontece, pois o imaginar-se pequeno induz a esse sentimento.
Sempre ouvimos que o coração é a casa de Deus, pois é nele que percebemos o amor. Nesse instante, mentalizemos Deus, humano, com a nossa forma aparente, pois somos seu reflexo manifestado. É como olhar-se no espelho. Sois deuses e não vos apercebeis disso, dizia o Mestre. Esta era uma das suas intenções quando ele proferia essas palavras. Agora, basta conversar olho no olho com esse Deus interior, estabelecer um diálogo íntimo de carinho e confiança. Tenha certeza de que ele aí está e sempre esteve. É onde se manifesta. Experimentem. É uma realidade que precisa ser sentida, apreciada, utilizada. Bem-vindo à verdadeira igreja, à casa do Pai. Adentre ao próprio coração. Lição número 16. A amizade. Vamos buscar um entendimento mais profundo sobre esse princípio que consideramos mágico, pelas consequências de sua aplicação prática na vida. Que ele é de extrema nobreza, de longe se percebe. O que significa quimicamente? Como funciona na prática quando o aplicamos? Pensemos que a energia do amor possui diversas fases ou faces. A amizade seria aquela cuja estrutura dos seus átomos se abrem para somar-se a outras. Quando Cristo fala, ame o próximo, está enunciando uma lei onde os sentimentos se fundem e se multiplicam. Primeiramente, se somam pela sintonia. É um aumento do potencial energético por acúmulo. O quantum resultante predispõe a sensibilidade de ambos os amigos à possibilidade de inspiração, entre aspas, para a composição musical. Exemplo, Roberto e Erasmo Carlos, que, entre outras músicas, compuseram Amigo. Você, meu amigo fiel, meu irmão, camarada. A amizade soma a sonoridade de 2 tons de voz, criando uma terceira ainda mais agradável, somando notas de oitavas diferentes. Exemplo, Chitãozinho e Chororó. Hoje, e há muito tempo, quantas invenções são feitas a partir de 2 ou mais cabeças pensantes, unidas por um objetivo comum, característica da amizade. Um casal que se ama cria um campo magnético para o surgimento de um novo ser, que no instante de sintonia é ligado espiritualmente pelo cordão de prata ao óvulo que se fecunda. A amizade eleva e sutiliza a vibração, penetrando em novas dimensões. Como energia, se soma e se multiplica. A capacidade de realização se expande infinitamente. Essa amizade, uma das formas de manifestação do amor, fez com que Francisco alcançasse irmãos previamente preparados e sintonizados a quilômetros de distância, atraindo-os para o mesmo ideal. A amizade de Jesus, que transcendia ao máximo, uniu toda a humanidade, atraindo a todos os que tinham a sintonia vibratória, desde o instante do início de sua fecundação divina. Esta mesma amizade, simbolizada em seu amor, continua atraindo os que com ele querem se sintonizar. Esse é apenas um aspecto do fenômeno amizade.
falaremos mais sobre ele. Lição número 17. A fidelidade. É o modus operandi da amizade. É o que a qualifica e aprimora. É tornar a amizade um desejo único em qualquer circunstância. É a própria fórmula do aprimoramento do ser humano, predispondo-o a uma única direção, sem quebra de regras. É torná-lo inquebrantável. Fidelidade dá à amizade seu valor total, sua imortalidade. Por isso, amigos são eternos, porque a fidelidade, uma vez conquistada, sentida e desenvolvida, passa a fazer parte da estrutura atômica do DNA do ser. É irreversível. Não existe o mais fiel ou menos fiel. Fidelidade não admite meios termos. É a palavra pura. É princípio perfeito e indivisível. E tudo começa com a frase mágica e perfeita. 2 pontos. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ponto de sintonia, união e emancipação. O caminho correto, ideal, para a união com Deus. Lição número 18. Culpado ou inocente. Quando Cristo menciona e condena a atitude de julgar, dizendo, 2 pontos, não julgueis para não seres julgado, e, a medida que usares para julgar, será a mesma usada para vós, ele aponta aspectos relevantes sobre a atitude mental. Ao emitirmos um veredicto sem fundamento, pois desconhecemos a intimidade e a formação psicológica do próximo, estamos imputando um crime onde não há nenhuma prova, comprometendo a pessoa, pois o pensamento cria. Ficamos então responsáveis pelas atitudes que essa pessoa venha a tomar, pois a energia do nosso pensar a atinge, predispondo-a ao erro. Ao emitirmos nossa opinião, muitas vezes fundamentada na maldade e na inveja, incitamos ao mesmo erro outras pessoas que ouvem a pensarem da mesma forma, multiplicando os estímulos energéticos, induzindo definitivamente ao erro, pois a carga de energia acaba se multiplicando. Se existe a tendência ao erro naquele ser humano, e muitas vezes o é, humano tanto quanto nós, ficamos diretamente ligados e responsáveis, atraindo para nossa cabeça o mesmo karma. Não comentar o mal em tempo algum é a sábia frase de Edgar Armand, mestre da fraternidade dos discípulos de Jesus. Muito cuidado com a influência mental e verbal. A palavra tem força, o pensamento ainda mais. Como resolver esse dilema, ao mesmo tempo essa prática maléfica e tenebrosa de julgar e acusar sem provas? Ainda que haja provas, como reduzir o malefício? Exatamente projetando a luz da oração. Por isso Jesus nos incita a amar o nosso inimigo. Na verdade, ele se referia ao diferente, orando por ele, fazendo uma emissão de pensamentos luminosos com a característica natural e salutar de eliminar as escuras emanações do mal. A onda mental vibratória do bem sempre vence. Deus nos deu esse poder. Exercitemos ao máximo. Lição número 19. Deus.
Nós queríamos que ele fosse alguma coisa que pudéssemos definir, mas não é. Ele é tudo, mas isso é conceito e não definição. Nosso pobre cérebro ainda não pode concebê-lo, mas podemos, pobremente, apreciá-lo e louvá-lo, pois somos todos suas criações. À medida que estudamos, evoluímos, aperfeiçoamos nosso espírito, ampliando nossa capacidade de percepção. Somos feitos à imagem de um certo Deus, que manifestou um desejo do Deus maior, ou simplesmente maior que ele, não sabemos. A palavra Deus sempre foi usada na antiguidade para designar algo grandioso de localização celeste, sobrenatural. Na Índia, fala-se de inúmeros deuses. Imaginemos que deve haver um maior que todos e mais abrangente, mas não temos alcance total. Se o universo é sua criação, ele deve ser maior que o universo para contê-lo. Mas sequer sabemos se o universo tem limites e que pode ser contido. Por isso, por mais que filosofemos, ainda é muito cedo para conceber Deus. Caminhar em sua direção é um conceito filosófico não verdadeiro, pois direção o situaria em algum lugar e ele não se situa, pois sequer temos a mínima ideia de sua essência. Mas a possibilidade de irmos de encontro a um certo Deus e nos tornarmos uno com Ele, que nos criou, passa a ter sentido para nós. O importante não é definir aonde ele se encontra e quando ali estaremos. O útil é sabermos que nossas atitudes corretas nos colocam em sua direção. Invertemos a polaridade de egoísmo e egocentrismo para altruísmo, universalismo. É a atitude mais inteligente. Ocuparmos-nos com o próximo, a prática mais eficiente. Adquirir conhecimento, estudar, para aplicá-lo na sua orientação, a primeira decisão coerente. Dar a mão em todos os sentidos é o amor que o Cristo nos sugere. Menos teoria e mais ação. Não percamos tempo, pois tempo é vida. Lição número 20. Reencarnação. De muitas maneiras, Jesus tentava explicar a imortalidade da alma e a sequência de encarnações. 2 pontos. Porque aquele que vive em espírito não mais morrerá. Deixai os mortos com os mortos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão ao Pai que está no céu. Meu reino não é deste mundo. Porque a carne é carne, o espírito é espírito. É como o vento que sopra aonde quer. Elias já voltou e vocês não o reconheceram. Os apóstolos sabiam que era de João Batista que ele falava. Pai e Mãe nosso que estais no céu, lá onde a morte não alcançará. Como passava mais tempo com os apóstolos, homens que eram próximos seus, há muito tempo escolhidos por suas condutas em vidas anteriores, a esses explicavam um pouco melhor os fenômenos da existência. Mas se valia de recursos de tom mântrico, de voz, orações e mentalizações para os fazer entender a pluralidade das existências. Só que o homem, na carne, visa apenas a sobrevivência e os bens terrenos. A isso ele é condicionado. Todo assunto que não lhes era palpável sofria de distorção do entendimento objetivo e prático da sobrevivência física. Foi preciso que, no Pentecostes, a mediunidade de todos fosse dinamizada ao máximo,
para que pudessem ver em espírito o que eram. Seres imortais que já haviam falado várias línguas e vivido em muitos continentes anteriores. João, o Batista, é o maior dos que habitam a terra. Essa era a referência que fazia Elias, que havia voltado mais uma vez. Seu espírito, de origem hominal entre os terráqueos, era o primeiro a atingir o grau de santidade, que lhe permitiria não mais precisar de encarnações compulsórias. A mediunidade desenvolvida, recuperada no caso dos apóstolos, lhes permitia, enfim, compreender o espírito missionário que eram e, daí por diante, cumprirem com seus propósitos de levar adiante o Evangelho. A mediunidade, portanto, pode ser considerada uma bênção que permite a todos os que a desenvolvem, porque no geral as possuímos, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir os fatos da outra dimensão, quarta, quinta, etc., planos da alma imortal. Gratidão a Deus por possuí-la e dedicação para desenvolvê-la. Essa é a nossa sugestão.